quero dizer a vocês da minha alegria, da minha satisfação de poder estar hoje na presença de todos. E nesses tempos de pandemia, em que as nossas atividades estão hoje tão restritas às lives, é muito importante que nós fortaleçamos os nossos laços, os nossos vínculos, através dos instrumentos que a internet nos facilita, para que a gente possa manter aquecidos os nossos corações e possamos também fazer as reflexões que a gente deve fazer para o crescimento do nosso entendimento de nós mesmos e da própria doutrina. Hoje, particularmente, para que nós possamos conversar sobre o nosso tema, nós iremos fazer uma viagem na história, para um tempo muito distante do agora, para que a gente consiga enxergar determinados fenômenos que se escondem, de certa maneira, há tantos e tantos séculos, quase que esquecidos na memória da humanidade. Isso porque, segundo aquilo que não a doutrina espírita, mas a antropologia nos fala, tempo da chamada pré-história, no período em que nós ainda éramos nômades, no período em que nós ainda estávamos ensaiando as nossas existências para começar o trabalho de desenvolver o conceito de agricultura e nos fixarmos numa terra específica, nesse período de transição do chamado paleolítico para o neolítico, nós começamos a experimentar algumas mudanças muito significativas no nosso comportamento. Narra a antropologia que, nesse período da nossa história, sítios arqueológicos, onde havia a vivência de grupos, de clãs, de tribos que se agrupavam em determinadas regiões, e ali passavam períodos, outros já no período sedentário, mas o que se pode perceber é que durante essa época da pré-história, os sepultamentos que eram feitos das pessoas eram feitos de uma maneira muito singular. Os corpos eram sepultados. E junto com os corpos eram colocados também alguns objetos pessoais. O arco, flecha, roupas, tigelas, ferramentas, pertences que eram do chamado morto, eram colocados na cova junto com ele, e ele era sepultado na companhia de muitas das coisas que lhe pertenceram durante a existência física. Qual a razão disso? Por que motivo? O que faria sentido você sepultar alguém junto com os seus objetos pessoais? Uma vez que já estaríamos mortos e que não iríamos mais fazer uso de nada disso, o que motivava o homem primitivo, o homem da pré-história, a agir dessa maneira nos sepultamentos que realizava? A antropologia nos informa, e não a doutrina espírita, mas a antropologia, que esse fenômeno de sepultamento junto com objetos pessoais se dava por uma razão. O homem primitivo, o homem das cavernas, o homem do neolítico, o homem anterior à própria estrutura da nossa história, tinha a compreensão de que existia vida após a morte. O homem pré-histórico tinha como verdade que, além da morte, nós conseguiríamos existir e que, portanto, se eu estaria vivo após a morte, eu iria precisar dos meus pertences. É por isso que as pessoas eram sepultadas com vários dos seus objetos. Essa prática, que era da pré-história, também acontecia no Antigo Egito. Se a gente bem lembrar, o sepultamento dos faraós nas tumbas, nas suas câmaras mortuárias, era acompanhado de uma quantidade muito grande de objetos. Por quê? O que motivava? A ideia da imortalidade. A ideia de que em nós havia algo de espiritual que sobrevivia ao corpo, e esse que espiritual iria precisar dos objetos na outra vida. E aí cabe uma pergunta interessante. Considerando que no período da pré-história não havia comunicação entre as várias tribos, as tribos antigas e o Antigo Egito também não havia uma comunicação eficaz que pudesse garantir a transmissão
dessas crenças de um ponto para o outro do planeta, considerando que essa prática de sepultamento com objetos acontecia na Europa e acontece nos índios da Amazônia também, e, portanto, sem uma ligação direta entre essas duas culturas, considerando todos esses fatores, cabe a pergunta: de onde veio a crença de que o homem possuía uma alma que sobreviveria ao corpo, se eles, àquela época, não poderiam passar essa informação de um para o outro? O que estaria acontecendo para além da fronteira da nossa percepção carnal que justifique que diversas culturas em diversos lugares do planeta tivessem a mesma concepção sobre o que fosse o existir? É aí que entram os conceitos da doutrina espírita. A doutrina espírita, então, vem em nosso socorro para dizer que a crença da imortalidade, num período tão antigo, onde não se podia ainda estabelecer critérios filosóficos para levantar a hipótese da sobrevivência da alma ao processo da morte física, só existe uma razão para que os homens tivessem essa crença. Essa razão se chama mediunidade. A mediunidade, portanto, ela surgiu junto com o homem na face do planeta. Desde que a espécie humana começou a se estruturar sobre a face da Terra, ainda no período pré-histórico, a mediunidade se fez presente. Já tínhamos, por esse período, o dom de termos alguns médiuns que viam os espíritos, que viam os seus companheiros desencarnados. Então, eu tinha um parente, o parente morria, mas depois eu conseguia ver esse parente nas caçadas, dentro de casa, acompanhando as questões naturais que a tribo exigia. Então, isso dava para o homem primitivo uma compreensão. Existe algo além da morte. E, portanto, nós temos que sepultar as pessoas com os seus pertences. É exatamente a ideia de que os ancestrais sobrevivem e que os ancestrais estão presentes na nossa história que nós tivemos a possibilidade de termos, dentro, principalmente da cultura da América do Norte, a ideia dos totens. O que são os totens? Cada animal do totem é uma geração diferente. São os antigos ancestrais. Então, quando se coloca um totem na frente de uma comunidade indígena da região da América do Norte, está se evocando, na verdade, a memória de todos os ancestrais, porque na crença desses povos, os ancestrais caçam com eles. Os ancestrais ajudam para que eles encontrem alimento para a manutenção da tribo. E essas crenças decorrem exatamente da percepção mediúnica que nós já possuíamos desde as eras mais remotas na construção do nosso pensamento, tanto do Ocidente como do Oriente. É surpreendente nós percebermos que, desde o começo da nossa história, a comunicação entre os espíritos e os homens estava franqueada a partir dos canais da mediunidade. Os espíritos, portanto, já se comunicavam com os homens desde o início do nossos primeiros movimentos no planeta, fazendo com que nós pudéssemos concluir que os espíritos influenciam as nossas vidas desde o princípio da história da civilização. Nós somos, portanto, almas profundamente influenciadas pelo mundo espiritual, por aqueles que constituem efetivamente a população invisível do planeta, mas nem por isso inerte e incapaz de exercer a sua influência sobre a nossa sociedade dos chamados vivos. É exatamente a presença dessas entidades espirituais, a presença dessa influência dentro da sociedade, desde os tempos mais antigos, que vai construir a base de todas, eu disse todas, vai constituir a base de todas as religiões do planeta. Não existe nenhuma religião que tenha se formado distante da comunicabilidade dos espíritos com os homens. É a inspiração, é a comunicação com os espíritos,
É a iluminação que vem a partir dessa relação do mundo físico com o mundo espiritual que constitui para nós os grandes mecanismos que o homem possui para estruturar as diversas religiões que existem na face da Terra. Todas elas foram formadas assim. Os Vedas, o Bhagavad Gita, a Samsara, o pensamento de Krishna, de Buda, de todos, Moisés, Zaratustra, Muhammad, todos constituíram suas revelações a partir dos fenômenos espirituais. Muhammad, chamado de Moisés, recebeu sua mensagem dentro de uma caverna, onde o anjo Gabriel aparecia para ele e passava as informações. Moisés, segundo a crença dentro do judaísmo, se comunicava com o Senhor e recebia dele as orientações de como comandar o povo. Era a mediunidade, o fenômeno de comunicação entre os espíritos e os homens de maneira efetiva na Terra. Assim como também todas as demais religiões surgiram desses fenômenos de conexão do mundo de lá com o mundo de cá. De tal maneira que a relação dos espíritos com os homens, ela é tão antiga como a sua própria história. Não só a comunicação, como a influência, o poder de influir que os espíritos possuem sobre a humanidade. Só que esse conhecimento, ele acabou ficando muito à conta do fantástico. Nós, durante o período da Grécia Antiga, tínhamos as pitonisas, os oráculos, e que recebiam as revelações dos chamados deuses, e por isso faziam comércio das suas faculdades, traziam as informações do mundo espiritual para o mundo corporal, exercendo com isso um instrumento de poder. Nós tínhamos, portanto, da religião chamada paganismo, uma prática mediúnica muito associada ao aspecto da feitiçaria, da magia, da bruxaria. Nós éramos muito relacionados com os fenômenos de mau uso desses conhecimentos. Tanto que, quando tomamos a obra há 2000 anos e 50 anos depois, nós vamos encontrar ali diversas citações de elementos que trabalhavam com a mediunidade e que misturavam a ideia do mundo dos espíritos com o comércio das coisas espirituais. E, ao mesmo tempo, faziam poções, faziam remédios, misturavam ervas, faziam venenos, todos esses conhecimentos reunidos numa única pessoa, que era o médium daquele período e que podia fazer todas essas interferências do mundo físico a partir das relações com o mundo espiritual. Na Idade Média, nós passamos a ser muito perseguidos em termos da comunicação, porque passou-se a entender que aqueles que se comunicavam com os espíritos deveriam ser banidos da nossa sociedade. E foi assim que, durante esse período, houve muita perseguição, muita fogueira, muitas pessoas que eram médiuns foram mortos exatamente porque possuíam a faculdade de se comunicar com os espíritos. Por esse motivo, para sobreviver aos processos de perseguição terríveis que aconteciam na Idade Média, os médiuns se recolhiam nas florestas, eles fugiam do burgo e se escondiam no meio da mata. Se você bem perceber, a Madame Mim mora na floresta, o Merlin mora na floresta. Eles moravam na floresta, porque era a única estratégia para sobreviver durante um período de muita perseguição. Isso vai acontecer durante muito tempo, até o século XIX, quando, a partir do envolvimento de Allan Kardec na interpretação dos fenômenos espíritas, nós vamos começar a tirar a mística que existia em torno desse fenômeno e dar uma explicação muito mais nítida do que acontece em relação à comunicação dos espíritos com os homens e à influência que os espíritos exercem sobre nós. E aí, trabalhando essa questão, Allan Kardec irá compor uma obra, O Livro dos Espíritos, constituído das respostas que os espíritos ofereceram para diversas perguntas que foram feitas a eles em várias reuniões distintas, em vários grupos diferentes, em diversas partes do planeta. E Kardec, reunindo esse conhecimento numa única obra,
constitui ali o Livro dos Espíritos. E é nessa obra, na questão 459, que Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam nas nossas vidas. E respondem os espíritos: sim, muito mais do que supondes. De ordinário, são eles que vos dirigem. Quando se ouve isso pela primeira vez, a gente se assusta. Meu Deus, então nós somos puras marionetes? Nós não temos, na verdade, livre-arbítrio? Não é exatamente isso que nós coletamos naquilo que a literatura espírita nos apresenta. As obras espíritas nos falam que, diferente do que podemos imaginar, ocorre um fenômeno que é não necessariamente físico. A influência dos espíritos sobre as nossas vidas, ela se dá não de maneira que o espírito precisa estar grudado em nós. Nós podemos ter, sim, uma influência espiritual de um espírito próximo fisicamente de nós e produzindo uma interferência no nosso pensamento. Mas nós podemos também ter uma influência espiritual de alguém que não está fisicamente próximo. Ele está psicologicamente próximo. Ele está mentalmente próximo. A vibração que ele emite é que é próxima da nossa e nós sofremos essa interferência. Sendo mais claro do que nós queremos dizer, não é necessário um espírito perturbador acoplado na nossa mente para nos sugerir ideias suicidas ou ideias depressivas ou sentimentos de pessimismo. Basta que nós sintonizemos com a onda de energia que circunda o planeta. Se nós considerarmos que a Terra possui uma quantidade muito maior de espíritos desencarnados do que espíritos encarnados, se nós tomarmos como base a obra Entender Conversando, de Emmanuel, por Chico Xavier, aonde na pergunta número 5, pergunta-se a Emmanuel qual é o volume, o número ou a quantidade aproximada de espíritos vinculados ao planeta Terra. E Emmanuel informa que existe 20 bilhões de espíritos relacionados com o planeta. E se nós tomarmos por conta que nós temos apenas 8 bilhões encarnados, então nós teremos 12 bilhões desencarnados. Então, a quantidade de espíritos do lado de lá é bem maior do que a quantidade do lado de cá. É certo que esse número não é uma quantidade física, porque, segundo a questão 76 de O Livro dos Espíritos, os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo, portanto, não pertencemos à Terra. Somos cidadãos do universo. E, se for preciso mais espíritos aqui no planeta Terra, imediatamente se desloca uma quantidade imensa de entidades para suprir a possível necessidade de mais espíritos nessa região do universo. Então, isso não é problema se algum dia a população passar daquilo que ela é hoje, outros espíritos podem vir se associando e continuar o desenvolvimento da população como sempre foi. Não vai faltar espírito para encarnar na Terra. Mas imaginemos essa quantidade de espírito envolvendo o planeta. Uma grande quantidade, a grande maioria dos espíritos que habitam na Terra não são espíritos superiores. São entidades difíceis, perturbadas, angustiadas. Algumas são realmente perversas, são verdadeiramente más, são cruéis. Mas nem todas são cruéis e endurecidas, mas a maioria de nós somos espíritos maus. Somos espíritos egoístas, orgulhosos, com graves defeitos morais. E se a gente reúne uma quantidade muito grande de espíritos com esse perfil, é razoável imaginar que eles constituem ondas mentais. E se nós sintonizamos com essas ondas mentais, nós registramos esse pensamento em nós, passamos então a sentir nas nossas almas a interferência desses pensamentos próximos das nossas consciências. Passamos então a sofrer um processo de perturbação que significa uma não necessidade da presença física de um espírito colado a mim, mas eu apenas sintonizei na onda de energia. Vou ser até mais claro nisso que eu quero dizer.
O nosso país hoje atravessa um processo muito doloroso de polarização política. Nós temos hoje muitas pessoas que estão com as mentes muito voltadas para essa discussão, defendendo ardorosamente uma ideologia e atacando ideologicamente a outra de maneira tenaz. Talvez quem está envolvido nesse cenário não percebe que está sendo vítima de um processo de perturbação. Não interessa o lado que você está. Não me interessa, não quero nem saber. Mas só pelo fato de você odiar alguém pela escolha que você faz, já se percebeu que não é uma escolha correta. O ódio nunca foi de Deus. O ódio não pertence aos sentimentos que caracterizam as almas resolvidas. Então não faz nenhum sentido que para que eu defenda uma determinada ideologia, eu precise odiar alguém. O ódio não é um sentimento que deve ser cultivado. Mesmo que a gente... Mas eles fazem o mal, mas o bem nunca poderá se valer das armas do mal para divulgar os seus ideais. Mas se nós não fizermos nada, vai piorar. Nós vamos usar as armas do bem. Se demorar, que demore. Nós só temos que ser tenazes no bem, tenazes em divulgar o bem. Mas eu vejo, às vezes, muitas pessoas que são até espíritas, compartilhando mensagens de desamor, mensagens de violência, algumas até que são mentiras, esquecendo que as pessoas que nós atacamos, elas têm família, elas têm pai, têm mãe, têm esposa, esposo, filhos, netos, e nós expomos a vida dessas pessoas sem lembrar que eles são seres humanos e que merecem respeito. Se eles fazem alguma coisa de errado, que a justiça cuide deles, que nos manifestemos de maneira que a gente possa fazer, mas sem comprometermos a nossa lucidez, sem envenenarmos as nossas almas, sem perdermos o sono, sem adoecermos em função dos sentimentos de raiva, de ódio que passamos a sentir. Quando fazemos tudo isso que eu estou falando, nós não nos damos conta, mas nós estamos cedendo um pouco a cada dia na direção de sintonizarmos com mentes enlouquecidas que querem apenas perturbar a nossa sociedade. E nós abrimos o nosso flanco e permitimos que esse processo aconteça. As influenciações espirituais, portanto, elas podem ser de duas maneiras, tanto a física como essa produzida pelas ondas mentais, que são as que mais nos atacam, porque uma vez criado um cinturão de forças, automaticamente nós passamos a sentir as energias desses lugares. Eu conheço algumas pessoas que são médiums e que não suportam visitar determinadas cidades do Brasil, porque essas cidades tiveram um histórico muito doloroso no tempo da escravidão e ainda existe resíduos das energias do processo da escravatura nessas cidades, nessas regiões. Então, eles não suportam ficar, não conseguem dormir. Ué, mas é algum espírito em particular que perturba? Às vezes sim, mas nem sempre. A ambiência em que a cidade está imersa, a psicosfera que domina aquele lugar, por si só, já é uma psicosfera perturbadora, pela carga de pensamentos negativos que se deposita nas ruas, nas casas, nos ambientes públicos, aonde as pessoas muitas vezes continuam cultuando determinadas emoções, ou que a impregnação da dor ficou tão violentamente marcada nestes lugares que elas, na verdade, não conseguem se ver livres das energias que estão depositadas naqueles ambientes. Então, essas influências, elas podem ser dessa forma. E muitos de nós sofremos esse processo de perturbação. É muito comum. Mas existe um outro mecanismo de perturbação, bem mais doloroso, que a doutrina espírita tem muita preocupação com ele, que é a perturbação que reside da vinculação direta dos espíritos sobre as nossas mentes, no sentido de nos perturbar. Trabalhando essa questão sobre esse processo de perturbação mais individualizado de indivíduo para indivíduo, nós conseguimos encontrar na literatura espírita, e vocês aqui todos sabem muito bem, 5 tipos diferentes de processo de perturbação.
5. E vou passar rapidamente por eles, porque todos conhecem, apenas para que a gente tenha um panorama geral desse fenômeno, como é que ele se manifesta. O primeiro modo de perturbação que nós conhecemos chama-se assédio. Assédio não é um processo que pode se chamar de obsessão. A obsessão, ela se caracteriza por uma ação tenaz, pertinaz de um mau espírito sobre outro. Então, quando você tem um processo de obsessão, você tem um vínculo que é permanente de relação de um sobre o outro. No assédio não existe isso. O assédio é um ataque, é uma armadilha, é um fenômeno de assédio. De repente, você tem alguém que está passando por um processo de perturbação que é fruto, na verdade, de um assédio espiritual. Não é uma questão permanente, mas ele está, de repente, incomodando alguém, então monta-se uma armadilha para se fazer com que esse indivíduo caia. Como que se faz isso? Se procura os gatilhos de fragilidade. Ah, fulano é muito impaciente, não tem paciência com ninguém, então nós vamos mandar a sogra passar um tempo com ele. E aí ele se desequilibra. Ele passa o primeiro dia bem, o segundo mais ou menos, o terceiro dia ele não está se portando mais e no quarto dia ele explode. Então, eu sei que ele tem esse problema, então eu crio situações no trabalho, eu gero circunstâncias para ele. Ah, fulano é muito perturbado sexualmente, então eu crio estratégias de perturbação para essa pessoa, porque sei das fragilidades que ele possui. Fulano é frágil para a bebida, então eu crio armadilhas para ele. Eles são chamados de assédios. Os assédios nem sempre são formados por inimigos. Os assédios, eles podem ser formados por duas outras situações. As chamadas obsessões não odiosas. São obsessões que são formadas não porque eu tenha ódio de você, mas eu não gosto da causa que você defende. Nada contra você. Você, na verdade, é até uma pessoa legal, mas eu não gosto de ver você fazendo o trabalho que você faz, por exemplo, no Tarefeiros do Bem. Então, eu vou perturbar você. Eu não gosto de você ensinando naquela escola. O meu problema não é com você, é com a escola que está iluminando aquelas crianças. Então, eu vou perturbar você por conta disso. Então, quando você se envolve em uma causa, você pode ter obsessores da causa. Veja que não são obsessores que lhe odeiam. Eles não têm nada com você. Se você sair daquela causa, eles param de perturbar você. Então, é uma outra circunstância de perturbação que pode acontecer nas nossas vidas. Isso é muito comum. Quando nós nos envolvemos em alguma atividade do bem, nós ganhamos alguns inimigos do bem que passam a nos perturbar porque eles são avessos à causa que a gente faz, independente de qual que seja ela. Se você vai ser diretor de um presídio e aí você começa a ser perturbado. Você assume um cargo público em que você pode fazer muita coisa pela população, você vai ser perturbado pelos inimigos da causa. Você entra numa casa espírita, você vai ser perturbado. Você assume o Lions, o Rotary, uma loja maçônica, você vai sofrer perturbação. Porque essas instituições, todas estão vocacionadas para fazer o bem. Então, os inimigos do bem perseguem as pessoas que tentam conduzir essas instituições. O que não se fala com frequência é que a gente ganha alguns perturbadores e ganha um exército de amigos. Porque a multidão de espíritos que são favoráveis ao processo do bem é muito grande. E o amparo espiritual que se recebe por conta disso é imenso. É gigantesco o trabalho que é feito pelo bem para socorrer as criaturas nessa condição. Então, se a gente ganha alguns obsessores, nós ganhamos centenas de amigos espirituais. O problema é que a gente tem uma tendência de ficar muito mais fixado nos nossos perturbadores do que nos nossos amigos. Então, excetuando o primeiro caso, que é o chamado assédio, nós temos outros fenômenos que são chamados de obsessão. A obsessão ela vai se caracterizar por essa vinculação pertinaz. O assédio é um ataque, uma ação que se faz. E o assédio pode ser feito por entidades que nos perturbam, nossos inimigos, ou por outros dois fenômenos. Um, os inimigos da causa, e o outro são um fenômeno citado por André Luiz no livro Ação e Reação, em que ele diz que existem alguns fenômenos de obsessão, de perturbação espiritual e de assédio, evidentemente,
que não são formados por entidades que nos odeiam e também não são inimigos da causa. É uma outra situação. É a chamada obsessão por inveja. É como se fosse assim. Eu sou um espírito que durante a minha vida eu fiz uma besteira muito grande. Eu não tinha paciência em casa, eu gritava com as pessoas em casa, eu me desequilibrava com frequência. E quando hoje ele vê você acertando muito, ele se incomoda, porque o seu acerto produz nele uma sensação de fracasso. E ele se sente muito mais envergonhado, porque ele diz, puxa vida, olha só, ele está acertando tanto e eu não consegui fazer. Que inveja que eu tenho dele. Então ele passa a perturbar você, não é porque ele não goste de você, é porque se você cair, alivia a consciência dele. Então ele trabalha para que você caia, para que quando você cai, ele diga, tá vendo? Não é santo não, cai também. Então ele não é santinho não. E isso, para esse espírito, alivia, porque você também, eu errei, mas ele também errou. Ele não é santo não. Eu não sou, mas ele também não é. Então eu conspiro contra o êxito do outro como uma estratégia de fugir à cobrança da minha própria consciência. Então, é um outro fenômeno também de processos obsessivos e de assédio. O assédio muito caracterizado ou por entidades que nos odeiam, que é a chamada obsessão odiosa, ou por aqueles que são obsessores da causa. E existe a obsessão por inveja, que também produz o assédio. Retirando esse primeiro fenômeno, que é o assédio, nós temos 3 fenômenos depois, que são os chamados graus da obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação, bem conhecida de todos nós. A obsessão simples é aquela na qual o obsessor constrange a mente do obsidiado, ele se sente mal. Ele diz, eu não estou bem, gente, eu estou perturbado, não estou bem. Eu estou fora do meu normal, eu sinto que eu estou fora. Geralmente, na obsessão simples, a pessoa percebe que ela não está bem. Ela não dorme direito, ela tem pesadelo, ela fica doente com frequência, ela percebe que ela está irritada, ela percebe que ela está perturbada, ela percebe que a mente dela está mexida. Por quê? Por causa da influência dos espíritos do seu pensamento. É diferente do assédio. Porque no assédio é um ataque que se faz, mas não se mantém a relação pertinaz. Na obsessão, eu criei um acesso praticamente permanente à mente daquele que eu perturbo e eu me mantenho acoplado ali, produzindo incessantemente um pensamento que o infelicita. Esse pensamento pode ser uma ideia para que a pessoa se jogue no vício, para que a pessoa cometa um crime, para que a pessoa se perverta sexualmente, para que o indivíduo brigue dentro de casa, para que ele passe a ter sentimentos de culpa, para que ele se desinteresse pelo trabalho. Então, são instrumentos que vão procurar as nossas matrizes espirituais. Aonde foi que nós mais delinquimos no passado? Então, eu vou exatamente nesse ponto nevrálgico atuar para fazer com que você caia de novo. Às vezes somos pessoas que não somos tendentes à bebida, então insistir nessa área não vai dar certo. Mas somos muito frágeis na questão do aborrecimento. Então, sabendo da nossa história, o ataque ele se dá exatamente por aquilo que em nós é a nossa maior fragilidade. A brecha que a gente tem é por ali que eles vão iniciar o processo de perturbação. Então, na obsessão simples, o que se percebe é um constrangimento. O obsediado diz, gente, eu não estou legal, eu estou perturbado, eu sinto que eu não estou bem. E ele, muitas vezes, procura ajuda. Outras vezes não, mas ele sabe que ele não está normal. Ele sabe, ele percebe que ele está angustiado, pesado. Às vezes a respiração fica pesada, ele sente que existe alguém como que convivendo na casa mental dele. Parece que tem 2 mentes dentro da mente. E isso o deixa profundamente perturbado. Processos de paixão são muito típicos desse tipo. As pessoas vivem o tempo todo pensando na outra pessoa, pensando. Processo de perturbação espiritual. Fica criando as imagens mentais que a pessoa fica vendo o tempo todo. No capítulo 14 do livro Ação e Reação, existe um caso chamado Resgate Interrompido, que é a história de um casal que acaba se separando. E ele mostra nesse capítulo Ildeu, que é o marido de Marcela, envolvido com uma outra pessoa fora do casamento. A imagem daquela mulher fica o tempo todo aparecendo na mente dele, o tempo todo. Ele está profundamente envolvido num processo de paixão por ela. E eu já vi muitas definições de paixão.
mas a melhor definição que eu vi até hoje é a do Alberto Almeida. A definição do Alberto Almeida é: o que é paixão? Paixão é isso aqui, ó. É paixão. Paixão. É bate aqui e cai no chão. Então, o que é paixão? É paixão. E aí, o que vai acontecer conosco? A gente se envolve, não percebe que está sofrendo uma influência espiritual e se arrebenta todinho. Isso é uma obsessão do tipo simples. Isso é só simples, tá? Imagine as outras. Então, na obsessão simples, a pessoa adoece, a pessoa é levada a realizar coisas que não gostaria de fazer, quando ela vê ela está inserida num contexto que ela queria fugir, ela se aborrece, ela se desequilibra no trabalho, em casa, em tudo. Então, é muito típico e ela é muito frequente na nossa sociedade porque a influência dos espíritos é muito tenaz. Um segundo grau da obsessão, mais avançado, é chamado de fascinação. A fascinação, diferente do primeiro caso, ela é um elemento que o obsidiado não sente que está perturbado. Ele acha que está todo mundo louco e ele é que é o normal. Quando você tem uma pessoa que é fascinada, ela age de maneira bizarra, mas ela acha que o comportamento dela que é o normal. E errado são todos os outros. Igual aquela mãe que pega a foto do 7 de setembro, mostra para o marido e diz assim: olha, meu bem, olha essa foto do desfile, o nosso filho tão bonito aqui marchando. E olha que coisa linda, ele é o único de passo certo dentro do pilotão todinho. Então, quando você tem essa imagem de que está todo mundo com o passo errado e só você é que está com o passo certo, desconfie, porque é bem provável que você seja o perturbado. A gente, para não cair num processo de fascinação, precisa estar bem atento, porque se as pessoas começam em nossa volta falar a mesma coisa, abra seu olho, porque o que perde as pessoas para a fascinação é o orgulho. E, geralmente, as pessoas em processo de fascinação, elas se sentem especiais demais, elas se acham mensageiros, messias, arautos da mudança do mundo. Eu sou o certo, eu tenho a verdade na minha mão e está todo mundo errado. Eu sou o grande divulgador da única verdade que o planeta inteiro possui, do tipo fascinação. De todos os processos obsessivos, esse é o mais difícil de tratar, porque a pessoa não acha que está doente, não procura ajuda e piora cada vez mais. Os fenômenos de fanatismo são muito típicos de fascinação. Nesses fenômenos de fascinação, eu posso ter obsessões odiosas e posso ter obsessões por um outro mecanismo, chamada obsessão por afinidade. Elas nem sempre são odiosas. A obsessão por afinidade é aquele processo de perturbação no qual quem perturba você não é seu inimigo, é um grande parceiro do passado. Ele está pensando que está cuidando de você. Então ele diz assim: não, eu não faço mal a ele, eu até cuido dele. Existem muitos fenômenos assim relacionados com bebida, em que a pessoa bebe desesperadamente. Aí você chama na mesa mediúnica o obsessor para conversar, ele diz para você: mas eu não sou inimigo dele, nós somos parceiro de copo. Não, mas você está perturbando, está entrando. Eu? Mas sou eu que cuido dele, eu que protejo ele. Ele sai para beber. Ele já foi assaltado alguma vez? Não, né? Por que ele não foi? Porque eu protejo. Vocês já viram que ele aparece no dia seguinte com o carro aberto, chave no contato, ele bêbado dentro do carro e ninguém leva nada? Por quê? Porque sou eu que estou cuidando. Eu afasto os ladrões do carro dele, porque eu preciso cuidar dele, porque ele é meu parceiro. Não quero mal dele, não. Eu tenho que proteger o meu copo, senão como é que eu vou beber? Então, nesses processos de perturbação, você nem sempre está a braços com uma entidade inimiga. Você pode estar com um grande chapa que está empurrando você para o buraco, que não aceita a sua mudança. Você tinha um comportamento estranho no passado, quer fazer a mudança, mas o seu amigo de ontem diz: não, volte, que é isso? Nós somos parceiros de longa data. Mas você pode ter uma fascinação exercida por uma entidade que odeia você. Ela ilude você. A grande questão, o grande móvel do processo da fascinação é a ilusão sobre o pensamento. Ele lê o mundo completamente errado. Nesses tempos aí que a gente estava falando de intolerância
religiosa, intolerância política, intolerância racial, intolerância social, intolerância de todas as ordens, a fascinação graça solto nisso aí. Porque a pessoa faz uma leitura de mundo e diz, como é que você pode estar lendo o mundo desse jeito? Você está doido? Não. A leitura do outro é completamente distorcida da realidade, em função do processo de fascinação que ele fica sujeito. E aí a gente tem que estar bem esperto. Quando a gente começa a receber muita crítica, a gente tem que abrir os olhos. Porque a melhor forma de se defender contra a fascinação é não tendo muita certeza sobre as nossas certezas. Porque quem tem muita certeza sobre as suas certezas pode estar errado. Além do fenômeno da fascinação, existe um outro grau também que é bastante complexo, chamado a subjugação. A subjugação parece muito com a obsessão simples, com um diferencial. Na obsessão simples, a gente diz, eu não estou bem. Na subjugação também eu digo, eu não estou bem. Nas duas, a pessoa diz, eu estou perturbado. Nas duas, a pessoa diz, gente, tem um espírito que me perturba, eu preciso de ajuda. Nas duas, tudo isso acontece, diferente da subjugação, que a pessoa diz, eu estou aí muito bem, não preciso de ajuda, eu estou ótimo, vocês estão perturbados. A diferença entre a subjugação e a obsessão simples é que na primeira a pessoa diz, eu preciso de ajuda para sair disso. Na subjugação, a pessoa diz, nem adianta me ajudar. Eu não consigo forças para sair. A pessoa já desistiu de si mesma. Ela já jogou a toalha. Então, ela está entregue. Geralmente, processos depressivos profundos estão muito associados a fenômenos de subjugação, em que espíritos perturbadores atacam as nossas mentes e produzem esse tipo de sofrimento. São situações de difícil terapia, porque geralmente as obsessões da forma da subjugação, a pessoa já procurou terapia, já se envolveu com um psiquiatra, já tomou uma série de medicamentos e pode ter alguma sequela emocional a partir disso. Mas é possível tratar. É mais fácil você conseguir a recuperação de alguém num processo de subjugação do que num processo de fascinação. Porque na fascinação, primeiro você vai ter que convencer a pessoa de que ela não está bem para ela começar o trabalho de melhoria. Enquanto isso não se der, ela não se transforma. Então é bem mais complicado. Mas eu disse que eram 5 tipos, eu só falei de 4. Eu falei de assédio, falei de obsessão simples, de subjugação, de fascinação, está faltando um. Esse último tipo aparece na obra Estude e Viva, em que Emmanuel e André Luiz escrevem essa obra. Um escreve um capítulo e o outro escreve o outro. E num capítulo específico em que Emmanuel trata, ele cria um conceito novo dentro desse cenário da obsessão, que ele rotula de meio-obsessão. A meio-obsessão é o fenômeno dos meio-perturbados. Segundo Emmanuel, é o pior de todos os fenômenos obsessivos que nós temos. Porque a obsessão assim, espetacular, na forma da subjugação, na forma da fascinação, ela não é tão comum, ela é até mais rara. A própria obsessão simples, ela é bastante comum, mas não tão comum assim. Mas a meio-obsessão, ela graça na nossa sociedade sem dó. Porque como nós somos meio perturbados, nós também somos meio sãos. E quando estamos meio sãos, a gente não procura ajuda. E quando estamos meio perturbados, a gente diz que vai passar. E depois a gente volta para a normalidade. Se nós somos meio perturbados e meio sãos, nós passaremos metade da existência em processo de perturbação. E o que se consegue produzir numa multidão de 8 bilhões de pessoas com um exército incontável de perturbados espirituais que nem sequer se dão conta que estão sofrendo processos de perturbação intermitente? É esse o fenômeno mais perigoso de influência espiritual que nós temos. Porque ninguém vai procurar tratamento. Nós vamos procurar resolver por nós próprios. E as obsessões espetaculares não deixarão um rastro de destruição, de dor, de sangue, de morte, de angústias e de sofrimento tão numeroso, tão infeliz, como os que são produzidos pelas chamadas meio-obsessão dos meio-obsediados. Essa a mais perigosa de todas e sobre a qual nós temos que voltar a nossa atenção, evitando nos tornarmos presas
desse mecanismo tão tenebroso que destrói a nossa capacidade de efetivamente realizarmos a mudança que a gente tem para fazer. Então, nós muitas vezes nos voltamos para todos esses fenômenos de influência espiritual e esquecemos o mais extraordinário de todos eles. Nós somos tão voltados e vocacionados a ver o mal das coisas que esquecemos de perceber a influência espiritual positiva que existe nas nossas vidas. As próprias casas espíritas destinam boa parte das suas reuniões que tratam sobre influência espiritual para falar de obsessão, da dor, dos obsessores e do mal que nos persegue. Mas poucas vezes nós nos detemos para falar dos espíritos benfeitores que nos cuidam e que não desistem de nós. Nossas ações, portanto, não poderíamos jamais esquecer da quantidade de espíritos benfeitores que nos guiam e que nos protegem. Segundo a obra de Leon Denis, o número de espíritos superiores no universo é muito superior ao número de espíritos perturbados. E ele prova. Por quê? Ora, se Deus é eterno e cria desde o princípio, existem almas extremamente antigas no universo. As únicas almas que são perturbadas são as mais jovens. As mais velhas já estão todas resolvidas. Então, o número de espíritos já resolvidos, já superiores, é muito mais numeroso. É a exceção que ainda é espírito perturbado. Mas nós temos a tendência de achar que só tem espírito perturbado no mundo e esquecemos de sintonizar com as almas grandiosas que estão em nosso derredor. Nosso esforço, portanto, há de ser o de resolver as nossas vidas, reatando os laços invisíveis que nos vinculam com aqueles que nos tutelam. Nossos chamados anjos guardiães estão o tempo todo a nos cuidar. Eles pertencem à nossa família espiritual e estão em número considerável, cuidando de nós, dos nossos familiares e do nosso grupo familiar como um todo, porque nós pertencemos a uma família espiritual. E é esse grupo que nos cuida que nós precisamos estreitar os laços, que nós precisamos aumentar a capacidade de perceber a sua influência em nós. E como que se faz para se conseguir ter mais conexão com os espíritos superiores? A obra Entre Irmãos de Outras Terras dá a dica de como que isso se faz. Ele diz o seguinte nessa obra: quando nós ficamos muito egoístas, quando nós começamos a pensar só em nós e deixamos de nos preocupar com o outro, quando nós nos isolamos nas nossas dores, nós vamos fechando os nossos canais de percepção espiritual. Quanto mais eu olho para a minha própria dor, quanto mais eu digo, ai, desgraçado de mim, que sou infeliz, e quanto menos eu estou preocupado com o outro, mais indica que eu estou doente espiritualmente. Ele chega a dizer assim na mensagem: queres saber se estás bem? Pergunta a ti mesmo, estou preocupado com o próximo? Se a resposta for não, você está perturbado. Então, é através da nossa capacidade de termos olhar para o outro que eu vou saber que eu não estou bem ou que eu estou bem. Se eu me preocupo com o outro, eu estou bem. Se eu estou dizendo assim, quem é que está batendo aí na porta? Não, manda esse menino embora daí. Eu não estou bem, eu estou perturbado. E a consequência da gente não se importar com o outro é o encerramento ou o estreitamento, o estrangulamento desses canais que a gente tem com o mundo espiritual superior. Eu fecho os canais para cima e abro os canais de comunicação com os que me perturbam. E quanto mais eu me isolo no meu egoísmo, mais o canal abre para baixo, mais ele fecha para cima. Como que eu faço, então, para ganhar a possibilidade dessa conexão superior? Porque a sequência desse processo é a perda da fé. E aí os espíritos, tratando essa discussão nessa obra, dizem o seguinte: como que eu vou resolver o problema da fé? A perda da fé que decorreu do meu encerramento em mim mesmo. Respondem os espíritos nessa obra que a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Eu vou repetir. A fé é o galardão, ou seja, a recompensa,
que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Parece assim à primeira vista que é uma praga, né? Ah, você faz o bem, então você vai ter fé. Você não faz o bem, vai ficar sem fé. Ah, faz o bem, então vou te dar fé. Não é uma praga, é uma consequência natural. Porque quando eu me credencio na obra do bem, eu faço o bem. E ele diz o seguinte: quando você ajuda alguém que você esquece sua dor para cuidar do outro, quando você faz esse movimento de ir ao encontro do outro, você experimenta o prazer de ser útil, a emoção de poder ajudar, o gozo da capacidade de poder dividir com alguém o dom de poder fazer o bem. O sentimento de prazer espiritual que nós sentimos quando fazemos algo que ajuda alguém promove em nós um fenômeno que nós não percebemos, mas é o abrir dos canais para o mundo superior. Os fios invisíveis da fé, eles se dilatam quando você realiza o bem. Então, esses canais se abrem e os espíritos, então, conseguem ter mais acesso à sua mente. E aí você consegue, então, fazer mais bem. Aí o canal abre mais e eles conseguem ajudar mais. O canal vai abrindo para cima e vai fechando para baixo. E você vai ganhando a fé. Por quê? Porque na medida que você pratica o bem, você se sente protegido. Olha que coisa louca. Quando eu faço o bem, aquela coisa que eu dizia, eu sou sozinho no mundo, não tem ninguém que me cuide. Deus, se existir, não cuida de mim. Eu sou um pobre desgraçado. E aí eu digo, isso aí tudo não existe. Mas quando eu faço o bem, o gozo espiritual que eu sinto permite essa conexão. E eu, às vezes, como não sou médium ostensivo, eu não sinto essa presença de maneira consciente. Mas algo dentro da minha alma se move e eu digo, alguém me cuida. Não, gente. O universo conspira a nosso favor. Eu vou inventar 1000 frases para dizer que Deus está cuidando de nós. Se eu não sou uma pessoa crente, religiosa, eu vou dizer, não, quando eu faço bem, eu sintonizo com o universo, e o universo conspira a meu favor. Se eu tenho outras concepções religiosas, eu vou dizer, não, as fadinhas, os duendes, o sei lá quem vai cuidar de mim. E aí a gente começa a desenvolver uma série de teorias, mas segundo o Espiritismo, os espíritos começam a ter acesso à nossa mente. E a sensação de proteção que os espíritos nos reservam abre os canais dos nossos sentimentos e nós passamos a dizer, eu sinto que eu sou cuidado. Há alguma coisa que me protege. Deus cuida de mim. E é esse mecanismo de socorrer o próximo que nos retira dessa perturbação espiritual que a gente está, que nos liberta desse cativeiro da loucura de nós nos sentirmos tristes, deprimidos, angustiados, e a gente consegue a nossa libertação espiritual a partir daquilo que a gente possa fazer na área do bem. Eu poderia dizer muito mais frases sobre isso, mas eu vou reduzir meu pensamento numa única fala. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, é a partir desse serviço que eu faço em favor do outro que eu me liberto, que eu me salvo das loucuras que o egoísmo e o egoísmo produzem em nós, nos fazendo cativos do processo de perturbação espiritual. É assim que a doutrina espírita nos auxilia a entender o que podemos fazer com o nosso pensamento e com os nossos dias, garantindo que as influências espirituais em nós continuem acontecendo, porque elas são da lei da natureza. É assim desde o princípio da história da humanidade. O que nós temos que fazer é escolher com quem queremos sintonizar. Não há como nós vivermos isolados espiritualmente. Ninguém consegue fechar os canais de conexão com o mundo espiritual. O que nós podemos fazer é escolher quem nós queremos sintonizar a partir da nossa forma de viver, da nossa forma de pensar. Eduquemos, portanto, os nossos pensamentos. Cuidemos daquilo que falamos, daquilo que pensamos e daquilo que fazemos durante os nossos dias, e então a vida nos responderá com aquilo que nós temos para fazer. Quando nós éramos crianças, os nossos pais nos aconselhavam que tivéssemos boas companhias e diziam, meu filho, cuidado com os amigos que você escolhe, porque diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E o Espiritismo
inverte essa frase e diz para nós: diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Pensemos nisso e desenvolvamos tudo que a gente puder para garantir a boa influência espiritual nos nossos dias sobre a Terra.